Meu querido, olha só quem está aqui, Paz, amado. paz, Senhor. Eu acho que então a pastora Nilva não está se sentindo bem, ou não vai atender agora. Ela tá. Tem que orar por ela, tá com ataque espiritual aí, né? Ah, Muita sim. dor, né? Vamos fazer isso sim. Ah, ah, está terrível, viu, pastor? É, Aqui eu tenho ouvido de algumas pessoas e eu tenho sentido eu mesmo. ah, ah, os caídos estão muito ativos. Principalmente, sim. amado, principalmente depois que eu coloquei a mensagem 039 ontem, que fala, o Senhor fala deles especificamente desde quando eles caíram do céu até quando eles foram querer destruir Jerusalém. Inacreditável. Inacreditável, os caídos assim, virando a mão para o ar e fazendo assim contra Deus. E Deus Aham. esquentando. E depois disso foi ataque, sim. Com certeza, em Sim, cima de é. mim. Em cima de mim e foi Aham. terrível. Ah, ah, e as orações, orando, e eu arrepio, as coisas continuando. Eu sabia que alguma coisa, o banheiro fedendo, minha esposa entrou no Aham. banheiro aqui, que fedor é esse, não sei o que, então eu falei, vai. Eu sabia disso tudo, orei. Eu tive esse ataque, eu já estava esperando, mas quando você começa a chamar o Senhor para ajudar, as coisas mudam um pouco, Sim. muda muito. Eu acho que uma das maiores orações que o Filho do Senhor pode fazer é realmente chamar Ele. Eu acho que Ele ama isso, É, verdade. né? Eu acho que Ele ama isso. Pai, vem me Com ajudar. Eu acho que Ele... certeza, não. É, ela tá, não, do ataque espiritual, teve sonhos, sabe? É, Umas coisas assim, um ataque eu em tive, sonho, eu e tive um dor, sonho, e tudo, tudo, tudo. eu tive um sonho, essa coisa vindo querendo me pegar, e eu correndo dessa Sim, coisa, terrível, tá? Terrível. Já tinha muito tempo, eu já vi muitas coisas esquisitas, mas, como é que fala no Brasil? Nightmare, pesadelo. Pesadelo dessa forma, igual ontem, eu já tinha um tempo, e tive. Os caídos estão aqui, né, queridos? Eles não sim, querem sim. que as pessoas saibam sobre eles. Eles não querem. E ela tá com uma dor na costela também, há uns 3 dias já doendo, doendo. Nossa, tá. Mas eu peço oração, né, amados? Sim, Deus, né, em nome a de gente Jesus pode aí. fazer isso, vamos fazer oração pela pastora, certamente. Ela está no barco conosco. Vamos orar um por outro. Nós sabemos, né, querido, que ah, a terra fica mais escura antes do raiar, né? Essa é a Sim, boa notícia. exatamente. Estamos, Né? estamos cheirando aí, cheirando aí a transformação do Senhor. Estamos Amém. faltando cheirar isso. Antes dessa transformação, vai haver um abalo global, como o senhor tem falado. E eu acho que quando isso acontecer, pastor, muitas pessoas vão voltar. Pessoas que já ouviram, conversa, etc. E isso vai animar todos nós. Que a gente sabe que quando esse abalo acontecer, a gente está mesmo na porta Sim, e está para com acontecer. certeza, né? A gente olha, né? Aqueles... Não, com certeza muita gente vai acordar, com certeza, Sim, vai, vai vai acordar. despertar, né? Muitas pessoas que passaram pelo seu canal aí, por esse canal, seja onde for, Sim, eles vão lembrar da mensagem, vão, opa, peraí, eu não vou ficar sozinho não, ok? é verdade. Eu não vou ficar sozinho não. É, Meu amado, não posso ah, perder essa. Vamos, é verdade, ninguém vai tomar minha casa no né? céu não, ela é minha. É, É verdade, pastor. Meu amado, é para verdade. começar aqui, eu estava procurando um tópico. O senhor tem um tópico para falar hoje? Não, pode ser aquele tópico mesmo, né? Enquanto Que o senhor falou lá. é, é, deixa eu ver aqui. Enquanto eu estava olhando essas coisas, o senhor falou para olhar no livro de Ruth, é o que eu vou De falar Ruth, aqui né? também. E é inacreditável. E eu vi que a Ruth sendo uma estrangeira os perdidos, né? E interessante como que saiu. Sim. Eu vou falar sobre isso aqui. É o livro para os perdidos mesmo, para aqueles que querem conhecer o Senhor. Ah, Amém. então deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui o texto. Como é que é? Aqueles que o Senhor me der, né? De Então nenhuma aqui maneira. está todo o que o Pai. Eu vou colocar aqui agora, o pessoal saber aqui o texto. Aqui está, em João. Então, quando eu estava olhando sobre isso, sabe, amados, pastor, eu pensei aqui, eu pensei realmente as pessoas que vêm e escutem pela primeira vez o Senhor, seja por razões de quem é esse Jesus, eu queria conhecer Ele,
ou seja, daqueles que negaram Ele, querem conhecer Ele, de qualquer forma, eles têm que ser trazidos para o Senhor. Então, a gente queria talvez falar umas palavras de encorajamento para essas pessoas, Sim. que nem aqui está falando, todo pai, tudo que o Pai me dá e virá a mim. Tá? Então, aqueles que vêm e procuram o Senhor, ah, o que nós poderíamos falar, tá? Aqui para esse, é leigo que fala no Brasil? Leigo, né? É leigo? Ah, Sim, as pessoas por que não exemplo, têm muito conhecimento, né? será que talvez as pessoas tenham até vergonha de entrar na igreja? Eu sei que eu tenho isso. Né? Eu olho a igreja, que é tamanho, 200 pessoas lá dentro, eu falo, nossa, eu fico até intimado não, é tímido. Sim. Eu fico tímido de Intimidado, entrar, né? intimidade, né? Então, assim, e a pessoa tem essa vontade de querer ouvir mais sobre o Senhor, né? Ah, Sim. É claro, a gente conversa aqui nesse canal, pastor, coisa muito complicada de explicar, porque a gente conversa coisa do coração, né? Às vezes a pessoa dá o sermão baseado nas escrituras, é mais fácil, né? Quando a gente começa a falar do Sim. coração, as coisas ficam mais complicadas. Fica É. mais complicado, né? O que nós poderíamos falar, pastor? Suponhamos a pessoa vem, entra aqui no canal, eu queria conhecer Jesus, mas não sei como. É claro, Sim. não tem um caminho certo, não tem essas regras, e uma regra, de repente, não é boa, não serve de jeito nenhum para todo mundo. Eu acho que seria interessante. O Maligno sempre faz isso. É. Muito legal. Ah, 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 eu acho que perseverança, né, pastor? Seria uma Sim, coisa, por sim. favor, não esqueça, se você tem aquele pensamento, aquela vontade de saber quem é esse Jesus, né? O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode falar para essas pessoas? Nessa pessoa, por exemplo, que está voltando. Tem aquela que já passou pelas igrejas, foram machucados, saíram. Esse é outro Sim, assunto, a gente sim. pode conversar também sobre elas. Mas isso que Jesus está falando aqui, tá? Que se você for a Ele, é claro, dado pelo Senhor, Ele não vai te jogar de fora. E Ele já falou isso, né? Eu não jogo aquele que eu pego, É, aquele que me dá o coração, eu não jogo o coração fora. verdade. Baseado em sua experiência, pastor, assim, o que a gente poderia falar? Não tem regra correta para todo mundo. Ah, Sim. Permaneça na igreja, procure encontrar a igreja, leia a Bíblia, estude, Aham. e comece devagar. Como é que fala aí, pastor? O pastor está aí. É do Então, coração, né, né? querido? Coisa do coração é complicado, né? Coisa do coração, né? Mas no coração aí o Espírito Santo de Deus nos guia, né? Claro. Digamos Junto com a assim, palavra, claro, né? a pessoa tenta entrar na igreja, foi machucada e sai. Vamos colocar nesse incidente assim, né? Aham. Para poder ser baseado nisso. Saiu, tá. Sai, né? Justamente, né? E isso não é bom, né? Não é bom, né? Não é bom. A gente sabe que tem um movimento aí, né, que se chama os desigrejados, né? As Ah, sim, pessoas não assim sabia. que Ah, é? é, é gente assim que não gosta da igreja, né? Digamos assim, né? Não querem frequentar um templo, digamos assim, né? Ah, As pessoas não gostam, sei lá, criaram algum tipo de, né, é de um repulsa, movimento? assim, sei lá, É um né? movimento? Será uma atitude É, da pessoa? E eles falam o quê, pastor, para não ir assim? O que eles tipo falam? assim, eles falam que não precisa ir para a igreja, eles não gostam, né? Da. Acho que pode ser a questão do templo, né? Ou da denominação, eu não sei, né? Pessoas assim que se machucaram de alguma maneira, não, né? Não tiveram alguma experiência boa lá, né? Então eles se chamam assim, né? Desigrejados, tipo assim, eu não preciso ir numa igreja para ser salvo e etc, né? Para seguir, para buscar Deus, seguir a Deus. Eu Aqui, não preciso estar numa igreja, né? aqui está um excelente tópico, então, pastor. Como poderemos conversar com essas pessoas que Sim. eu acho que precisam, é uma palavra até pesada, mas seria muito bom eles participarem de um grupo de cristãos. Não, O que seria bom. poderíamos, o que poderíamos falar para as pessoas, encorajar elas de volta? Aham. Que no grupo de cristão
você aprende, né, as escrituras, os irmãos conversam sobre as escrituras, né, Justo, justo. aceitam um ao outro. É verdade. Então, não, mas é isso, né? Então, as pessoas, por algum motivo ali, né, não tiveram algumas, de repente, alguma experiência ruim, alguma coisa que não, né? E a gente vê que muita gente é assim, né? Muita gente está com esse pensamento, né? De que, tipo assim, pô, a pessoa não, né, teve alguma experiência ruim na igreja, né, nas denominações aí, etc., né? Não concordou com alguma coisa e, né, não concorda, digamos, com alguma coisa e, né, e fala assim, não, mas eu tô com Deus, né? Tô, né, não preciso, né? Mas a gente sabe que congregar é bom, é saudável, né? Espiritualmente para nós. Então, o que a gente pode, que sugestão a gente pode dar? Os desigrejados pegar e formarem uma congregação, entendeu? Entre eles, É verdade, tá certo. né? Tipo assim, né? Para buscar a Deus do jeito que eles assim desejam, né? É verdade. Buscar a Deus do jeito que eles acham correto, de repente, né? Porque a gente também não dá para condenar essas pessoas, porque realmente a gente vê que, né, na igreja tem muita coisa que acontece, né? Que assim desanimam as pessoas, né? Alguma coisa assim, né? Desanima a pessoa, deixa triste e ela não quer mais ir, né? Entendeu? Conflito de personalidade, você, irmão. Então a gente queria falar, né, pastor, para que a pessoa não se desanime, né? Sim, Volte porque não, justamente porque a gente vê né, Deus nos ensina, o Senhor nos ensina que a gente deve andar juntos, né? Nós devemos andar juntos, nós devemos as pessoas que pensam do mesmo jeito, né? Que servem ao mesmo Deus, né? É o que aconteceu lá na igreja de Atos dos Apóstolos, a primeira igreja, né? Todos andavam juntos, todos ficavam juntos, oravam, né? E a gente sabe que a gente está vivendo num período de frieza espiritual, né? Nós estamos vivendo no período de trevas mesmo, isso é verdade, né? Isso é verdade, amados, sabe? Nós somos o quê? Os trabalhadores da última hora, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos trabalhando na última hora do dia, né? Estamos trabalhando na última hora do dia, no anoitecer, né? E a gente, como o pastor João falou, e depois do anoitecer, né? Depois da noite mais escura, vem o amanhecer, né? O amanhecer, ele vem, né? O amanhecer pode ser o arrebatamento, né? Eu espero que a gente tenha o nosso avivamento não demore muito, né? Porque a gente sabe que antes do arrebatamento vem o avivamento, né? Vai ter esse último e grande, né? E maior avivamento que já aconteceu na história, né, amados? Que já aconteceu na história, você está entendendo? Vai acontecer isso. Por quê? Porque os tempos que nós vivemos são terríveis, realmente. São tempos, assim, terríveis, os piores tempos, amados, né? São os piores tempos que a gente está passando, sabe? Desde a história, desde o Éden, você está entendendo? Né? Nós estamos assim onde né? Realmente o inimigo foi tramando, foi construindo tudo, né? E tudo prontinho mesmo, né? Para que ele tenha assim uma influência mundial mesmo, né? E infelizmente ele tem se infiltrado em tudo, né? Até na igreja, digamos assim, né? Ele tem se infiltrado, né? Tem colocado tudo, né? Religiosidade, sabe? Um monte de coisas, né? Que a gente vê na palavra de Deus, seja doutrina de homens, seja às vezes até doutrina de demônios, né?
A gente sabe, está vendo essas coisas, né? Nós estamos vivendo num tempo assim, sem igual, né? Nós estamos vivendo numa época que nunca aconteceu antes e nem depois vai se repetir, querido. O que a gente está vivendo nunca aconteceu antes e depois não vai nunca mais se repetir o que está acontecendo, né? Então nós vamos brilhar, né? Os sábios lá, Daniel capítulo 12, né? Os sábios brilharão, né? Como as estrelas, né? Aqueles que conduzem a justiça, né? Aqueles que mostram para as pessoas o caminho correto, o caminho de Deus, né? Agora, a questão da gente andar junto, isso é importantíssimo. A gente tem que andar junto. Você está entendendo? Então, você que não gosta de igreja, que se chama desigrejado, né, que se autodenomina, digamos assim, um desigrejado, né, seria bom pegar todo esse pessoal e formar uma congregação, né, do jeito que acha melhor, né. Mas é interessante, né, porque é como o pastor João fala, né, quantas denominações existem? Milhares, né, milhares de denominações diferentes, né, sabe, cada um com a sua linha, com o seu jeito, né, de pensar, com o jeito de acreditar, né, porque realmente existe essa diversidade, né, é a multiforme graça de Deus, né, então existe essa diversidade mesmo, né, sabe, mas o importante é que a gente crê no mesmo Jesus, no mesmo Deus, né, isso que é importante, a gente crê no mesmo Deus, no mesmo Jesus, né, então é bom, sabe, a gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele escolheu 12 para caminhar junto com ele, para caminhar junto, e eles caminhavam junto, né, e é bom você ter irmãos, né, para caminhar junto com você, caminhar junto mesmo, né, orar junto, né, conversar, etc, tudo isso, né, porque os 12 que andavam com Jesus, eles andavam 24 horas juntos, né, estavam sempre juntos, dormiam, né, às vezes na mesma casa, né, iam para os mesmos lugares, os 12 estavam eles estavam direto grudados em Jesus, né, eles estavam colados em Jesus lá, eles, né, não desgrudavam de Jesus, aonde Jesus ia, eles iam, né, e claro, ali se formou uma igreja já, né, ali a igreja já estava se formando, né, estava no embrião ali, né, a igreja já estava se formando ali, com os 12, e a gente sabe que Jesus tinha mais discípulos ainda, tinha outros 70 discípulos, não é verdade? Né? E todos ali começou a igreja. E a própria definição de igreja, né, a própria palavra igreja significa pessoas, né? Pessoas que foram chamadas para fora do mundo, para fora do sistema, para fora da Babilônia, né? Mas, queridos, o engano é muito grande, né? Se fosse possível, até os eleitos seriam enganados, se fosse possível. Tamanho é o engano, né? Porque né, é o mistério da iniquidade, né? É segundo a eficácia de Satanás, né? Com todos os sinais e prodígios da mentira, né? Então é isso que a gente está vivendo hoje. Sinais e prodígios da mentira, do engano, né? E infelizmente isso tem entrado até na igreja, né? É claro, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, né? As portas do Hades, as portas do mal, né? As portas das trevas não iam prevalecer contra a igreja. A gente sabe lá, né? Lá nas 7 igrejas, tem as 2 igrejas que Jesus não fez nenhuma crítica. Olha que coisa extraordinária, né?
Esmirna e Filadélfia, né? As duas que Jesus não fez nenhuma crítica, só elogiou, né? E pediu, né? É como ele fala para Filadélfia, né? Vocês têm pouca força, mas vocês não negaram o meu nome. Eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês não negaram o meu nome. Oh, glória a Deus, hein? Louvado seja Deus. E aí está a perseverança, né? E a perseverança, ela é algo extraordinário. É algo fantástico. A perseverança. Porque é a perseverança que vai nos manter no caminho. É a perseverança que não vai deixar a gente dormir, né? Não vai deixar a gente dormir. Entendeu? Porque o negócio é tão grave, né, que Jesus Cristo, na parábola das 10 virgens, ele falou que todas dormiram. Todas. Inclusive as prudentes também dormiram. Né? Só que quando o noivo lá, quando houve o grito, né? Olha o noivo! Elas tinham óleo. Elas tinham óleo. Elas tinham a presença de Deus, elas tinham o Espírito Santo. Elas tinham a unção, né? Então, até elas dormiram, né? Mas, queridos, né, a gente tem que ser agradecido a Deus por ter nascido num tempo como esse, né? Um tempo que a gente vai testemunhar coisas incríveis, né? Sabe? Coisas extraordinárias. Mas nós temos que perseverar, né? Não, sabe? Não deixar o sono vir, né? Sabe? O sono espiritual é o sono espiritual, você tá entendendo? Um sono espiritual, né? Uma preguiça espiritual que faz você dormir espiritualmente, né? Então aquelas 10 virgens, elas dormiram espiritualmente. Você tá entendendo? De tanto que são os ataques vindos do mundo contra nós, né? Então, nós temos as outras igrejas, as 5 igrejas, né? As outras lá, que Jesus Cristo fez algumas críticas, né? Mas ele falou assim, não, voltem, né? Sabe? Então, dentro das igrejas, existem as pessoas, existem as nécias e as prudentes, dentro de qualquer igreja, né? Porque a realidade é o seguinte, você não vai encontrar uma igreja perfeita, né? Essa que é a realidade. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, né? Até porque não dá, né, amados? Sempre dentro de algum lugar, né, vai ter todo tipo de pessoas. Você está entendendo como é que é? Porque o ser humano é assim, né? E daí a gente vê lá as duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, né? As duas não tiveram nenhuma crítica, mas a crítica foi para quem? Foi para o anjo da igreja, né? A crítica, ela foi para o anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? É a pessoa responsável pela igreja, provavelmente, né? Jesus Cristo estava falando com a pessoa responsável por cada igreja, né? E umas ele criticou e outras, né, não criticou. O anjo da igreja de Esmirna e o anjo da igreja de Filadélfia, eles estavam fazendo um trabalho excelente, um trabalho muito bom espiritualmente, né? Eles estavam fazendo um trabalho muito bom. Jesus elogiou, falou, né? E tudo mais. Glória a Deus por isso, né? Então, o trabalho dele estava diante de Deus, estava um trabalho bom, um trabalho, sabe? Estava fazendo um trabalho muito bom o anjo dessas duas igrejas, né? O responsável por essas igrejas, né, queridos? Louvado seja Deus, né? Mas dentro da igreja, você vai encontrar todo tipo de pessoas, com personalidades diferentes, né? Temperamentos diferentes. Vai ter tudo isso dentro da igreja, né? Os temperamentos, né? Tem 4 tipos de temperamentos.
tem a pessoa colérica, a pessoa sanguínea, a pessoa fleumática, a pessoa melancólica, né? Tem esses 4 tipos de personalidades, né? Geralmente, cada um de nós tem 2 que se destacam mais, né? Então tem aquele irmão, é diferença de personalidade. Isso existe também, claro, né? Pessoa que é mais colérica, colérico no sentido que a pessoa é, digamos assim, sem paciência, né? A pessoa sanguínea, por exemplo, né? A gente pode ver isso na Bíblia, né? Os estudiosos dizem que Pedro era uma pessoa sanguínea. É uma pessoa muito, digamos assim, impulsiva, né? Sempre tem que falar alguma coisa. É uma pessoa impulsiva, né? Sempre ele tem que falar alguma coisa. Sempre ele tem que, você tá entendendo? De alguma forma se manifestar, dizer a sua opinião, né? E tal. E Pedro era assim, né? Jesus foi lavar os pés dele. Ele falou: "Não, Senhor, lava o corpo inteiro, né? Lava o corpo inteiro", e tal, né? Então, etc. Aí Jesus disse: "Não, só o pé tá bom, Pedro. Calma, Pedro, só o pé está bom", né? E, né, e etc. Lá no Monte da Transfiguração, Senhor, vamos fazer 3 tendas, né? Para o Senhor, para Elias e para Moisés, e etc. Né? Ele era assim, ele era o temperamento dele, né? E os estudiosos dizem que o apóstolo Paulo, ele era colérico, né? Ele era colérico, uma pessoa colérica, né? Então a pessoa colérica é assim, ela tem aquela, vem da própria palavra, colérico, que é uma pessoa que tem cólera, que tem tipo uma, não é ira, né? Mas é uma pessoa dura, né? Dura na queda, né? Pessoa colérica é uma pessoa dura na queda, entendeu? Tanto que a gente sabe que Pedro e Paulo discutiram. Pedro e Paulo discutiram feio. Você tá entendendo? Paulo discutiu com Barnabé, com Barnabé, né? Paulo teve uma discussão feia com Barnabé também, por causa de João Marcos, né? Que ele desistiu de ir com eles. Ah, Paulo ficou, né? Assim, ele ficou brabo mesmo, né? Discutiram feio, você tá entendendo? Então isso acontece, né? Mas depois pede perdão, né? Depois Paulo falou assim: não, traz o João Marcos para que eu preciso dele, né? Aí Pedro fala, mais tarde Pedro fala assim: não, a sabedoria de Paulo é muito grande, né? Ele fala coisas muito profundas, entendeu? Mas é isso, né? Essa diferença de personalidade, né? É o que faz o perdão, né? O perdão, a, a a compreensão, o perdão, né? É por isso que tem que haver dentro da igreja o perdão, a compreensão com o irmão, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Diz a palavra, suportai-vos uns aos outros, né? Então a própria palavra, ela já nos ensina, né? É por isso que está escrito sobre o perdão, né? Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. 70 vezes 7, né? Por quê? Porque há essa diferença, meu querido, né? Igreja perfeita você não vai encontrar, não vai. Porque igreja, ela é feita de pessoas. Pessoas são falhas, né? Paz, irmã Suziane, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. É bom te ver aí, ó. Faz quanto tempo, hein? Bastante tempo. Irmã Suziane, Deus abençoe, viu? Quanto tempo, né? Estamos aí na batalha, né? Em nome de Jesus. Igreja é feita de pessoas. Pessoas são falhas. As pessoas têm personalidades, temperamentos diferentes. Você está entendendo? Né? Então vai acontecer algo na igreja, vai. Vai ter algo que vai te frustrar, que vai te entristecer, vai. Né? Muitos discípulos que estavam com Jesus pararam de andar com ele.
por causa de certas coisas que ele começou a falar, que ele começou a ensinar. Certos discípulos já não andavam mais com ele. Aí ele chegou diante dos 12 e falou assim: e vocês? Vocês vão querer ir também? Aí Pedro, né? Pedro era o portador da palavra, ele que sempre tinha que falar alguma coisa, né? Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida, né? Só tu tens as palavras de vida. E no meio dos irmãos, amados, a gente aprende mais, sabe? A gente aprende mais. Junto, no meio dos irmãos, você aprende mais, eu aprendo mais, né? Sabe? O crescimento é maior quando a gente está no meio dos irmãos. O crescimento espiritual é maior do que você estar sozinho, né? Ah, mas eu estou na minha casa, eu estou com Deus, eu estou salvo, eu estou com Jesus. Eu não duvido, né? Eu não duvido. Mas é por isso que Jesus disse: onde 2 ou mais, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou. Por que ele falou isso? Porque Jesus já estava nos levando, né? Nos orientando a estar entre irmãos. Onde 2 ou 3, né, estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Você vai para um lugar, né? Paulo, quando ia para algum lugar, ele lá pregava a palavra. Daqui a pouco já se juntava 1, 2, 3, 4, 5, já formava uma igreja. Já formava uma igreja. Então, trabalha a paciência. Trabalha a nossa paciência, o nosso amor, né? Como que a gente vai treinar o amor? É um com o outro. Como a gente vai treinar, né, a compreensão, o amor, né? Como que a gente vai treinar isso? Com os irmãos, né? Pode ver o próprio exército. O exército é um monte de gente junto, no mesmo lugar, treinando juntos. Eles treinam juntos, você está entendendo? Porque realmente, né? Você vai lá no batalhão, você vai lá no exército, tá todo mundo junto treinando junto. Porque um afia a espada do outro. Você está entendendo? Um vai afiar a espada do outro. Né? 2 guerreiros, como é que alguém vai treinar? Né? Como é que eu vou treinar? Eu vou lutar com outro, eu vou treinar com outro irmão, né? Vamos aí fazer uma luta, vamos treinar, né? Vamos treinar a espada, vamos treinar o escudo, né? Vamos treinar junto. E é assim que cresce, querido. Então não desanime. Sabe? Procure um lugar que você se sinta bem. Procure um lugar onde você se sinta bem, né? Mas saiba que vai haver divergência, vai haver, entendeu? Vai haver divergência. Você tá entendendo? Isso é inevitável, sabe? Entre os 12, tava lá Judas. Tava lá, desde o começo. Jesus, desde o momento que ele escolheu Judas, ele já sabia que Judas ia o trair. Desde o começo, Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Mas, mesmo assim, ele ficou os 3 anos e pouco junto com Judas. Ficou. Suportou Judas até o fim. Você está entendendo? Então, o próprio Senhor já tinha essa dificuldade. Não, justamente, né, irmã Gislaine? O Espírito Santo, a presença dele fica maior. A presença do Espírito Santo, quando a gente está junto,
ela intensifica, ela fica mais forte. Você está entendendo? É aquela questão da brasa, né? Várias brasas juntas, acesas, formam fogo. Formam fogaréu. Você está entendendo? É isso que acontece quando a gente está junto, né? Agora, tira uma brasa, tira a brasa do braseiro. Daqui a pouco ela já está apagando. Então, esse é o perigo de você estar sozinho. Você corre o risco de apagar. Apagar o fogo. Apagar a presença do Espírito Santo. Você corre esse risco de ir apagando. A brasa fora do braseiro. Esse é o problema, né? Você corre esse grande risco, entendeu? Porque um irmão fortalece o outro. Um irmão anima o outro, né? Você está entendendo? A pessoa vai para a igreja para se recarregar, para se encher do fogo, do óleo santo, né? Para quando ele sair da igreja, for para o trabalho, né? Aonde eles estiverem, né? É um exército, é um exército. Então a pessoa vai para o trabalho, lá vai ter um monte de gente incrédula, né? Vai ter de tudo, sabe? Você vai para o trabalho, vai para a escola, para a faculdade, seja o que for, você vai encontrar de tudo lá. E lá é o campo de guerra, né? O teu trabalho é campo de guerra. Aonde você estuda é campo de guerra, onde você trabalha é campo de guerra. Às vezes o campo de guerra é na tua própria casa. De repente só você segue a Jesus Cristo. Você está entendendo? Na tua própria casa. Vai ter pessoas que vão discordar de você. Na tua própria família. Né? E você tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do óleo, cheio do fogo. E é na igreja, junto com os irmãos, que você vai se recarregar. Você está entendendo? Botar mais lenha na fogueira, se encher de mais óleo da unção. Você está entendendo? É na igreja que você vai se recarregar. Que você vai treinar com os teus irmãos. Você está entendendo? Treinar tudo, treinar o perdão, né? Treinar a usar a espada, que é a palavra de Deus, né? Aprender a sentir a presença do Espírito Santo. Você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ativando os dons espirituais. Você vai aprendendo qual é o teu ministério. O que você é? Você é um mestre? Você é um pastor? Você é um evangelista? Você é um profeta? Ou você é um apóstolo? É no meio da igreja que você vai aprender, que você vai descobrir o que você é. Qual é o dom que você tem? Qual é a tua vocação em Cristo? Você está entendendo? Você vai aprender a ativar os dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Falar línguas estranhas, interpretar as línguas estranhas, o dom da fé, dom de discernimento dos espíritos, dom de curar, né? Tudo isso. Os 9 dons espirituais. Não, é uma batalha, né, irmã Maria Carma? É uma batalha. É batalha espiritual, né? E a gente aprende a batalhar na igreja. Você está entendendo? A igreja é tipo o quartel-general, né? Glória a Deus. Né, irmã Lara? Aí você vem aqui, você se fortalece com a gente aqui, né? Pra você, na hora que tiver que ir lá batalhar de novo, tá cheia. Cheia do poder, cheia da presença de Deus, né?
para lutar contra os incrédulos, contra as pessoas, contra, né? Contra o inimigo, né? Lutar contra o inimigo, né, irmã Eliana? É isso aí, entendeu? Que a batalha é o quê? Não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, né? Os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? Essa é a nossa batalha, né? É para isso que a gente está sendo treinado, entendeu? Então você tem que ativar os dons espirituais, né? Você tem que descobrir qual é o teu ministério, qual a tua vocação, né? Os 5, né? Glória a Deus, né? Se você é mestre, se você é um pastor, um evangelista, um profeta, um apóstolo, né? Quais os dons espirituais que você tem, né? Que você quer ativar, que você quer buscar, né? Se você tem o dom de ensinar, de exortar, de exercer misericórdia com o irmão, né? O dom de contribuir, porque contribuir na obra é um dom também, amados. É o dom de contribuir. Tem pessoas que têm o dom de contribuir com a obra. O dom de ensinar, dom de liderar, né? Dom de liderança. Então nós temos que descobrir, queridos, quais são os dons, quais são os nossos dons, qual a nossa vocação, qual o nosso chamado. E a gente descobre tudo isso na igreja, com os irmãos. Você está entendendo? Sozinho, muito difícil. Sabe, você descobrir essas coisas. E são coisas que a gente tem que descobrir, queridos. Né? Qual é a tua vocação no corpo? Né? Qual é a tua posição no corpo? Né? Qual a tua posição no corpo? Que é a noiva, né? O corpo de Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo é a noiva. Qual é a tua posição na noiva? Qual o teu chamado, né? Isso é maravilhoso. Eu lembro que quando eu estava na igreja, né? Quando eu frequentava a igreja que eu me converti, eles tinham lá uma apostila para te ajudar a saber quais eram os teus dons. Você fazia uns testes lá para você saber qual o teu temperamento, né? E quais são os teus dons, a tua vocação e etc. E isso é interessante, a gente aprende, pastor João, na igreja mesmo, com os irmãos isso, né? Então, É muito lindo as palavras que o senhor tem falado aí, pastor. amém, Jesus. Tem me acalmado meu coração. Amém. Louvado seja Deus, isso é bom. É interessante, né? A gente está falando aqui para a pessoa que já está na igreja, a pessoa que vai entrar na igreja, a pessoa que entrou e saiu, que há diversidade, que há diversidade dos irmãos. E se algum irmão fala alguma coisa e você não entende ou você não concorda, fica na sua, não é isso? Para que criar briga? É treinar o perdão, né? A paciência. Eu escrevi aqui quando o senhor falou, porque é uma coisa que a gente não pensa, treinar o amor, a gente não pensa nessas coisas. Treinar o amor. É treinar o amor. Achei muito lindo isso. É verdade, né? Como Treinaram, sim. É a pessoa madura, né? A pessoa madura na palavra, que é treinar o amor. E outra coisa linda também é descobrir seu dom, né? O dom que Deus tem dado para você. Ele já apareceu aqui várias e várias vezes. Tente descobrir o seu dom, qual que é o seu dom, cuide do seu dom. Muito isso é muito importante, isso é essencial. Né? É muito importante. E é claro, não devemos deixar de falar também que sim, a igreja física é extremamente importante, nós precisamos do calor humano, abraçar, etc, etc, etc. Mas não é que o Senhor também não está na igreja virtual, né? Ele também está na igreja também está, é uma igreja. Então, não é feita de tijolo e cimento, mas... E ele está aqui do mesmo jeito que ele está lá, ele está em todo lugar, está contando que o seu coração é certo com ele, né? Só queria falar isso para as pessoas que talvez nesse momento tenham decidido não participar, né? Talvez por qualquer razão. Ainda tem a igreja virtual também, né? Que eles podem... Tem igreja virtual também. Mas não tem nada igual... Estão lá, né?
Não tem nada igual dar um bom abraço. Eu quero dar um abraço no Senhor um dia, na pastora Amém. Nilva. Em nome de Jesus, vamos sim, né? Com certeza. Um forte Né? abraço. Vou ficar sem É. tomar banho uma semana para vocês lembrar de mim. Muito bem, Tá pastor. certo. Estamos aqui no topo da hora. O senhor quer fazer uma Amém. oração para a pastora Nilva e para nós? Para o Senhor? Fazemos sim. Seja o que o Espírito tocar no coração do Senhor. Tá bom. Amém. Vamos orar então, né? Em nome de Jesus aí. Pai querido, Pai poderoso, né? Que estamos na tua santa presença, Senhor. Orando, eu oro pela pastora Nilva, Pai. Né? Esses ataques espirituais muito fortes, ela teve um ataque muito forte, Pai, mas está repreendido, né? Já foi ungido com óleo, já foi repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai santo, em nome do Senhor Jesus. E eu oro, Pai querido, né? Eu oro pelas pessoas aí, os desigrejados, né? Pessoas que desanimaram, ficaram tristes, ou de repente se ofenderam com alguma coisa, com o irmão, com o pastor. Pastor falou alguma coisa, pastor agiu de alguma maneira, né? Que feriu, né? Mas glória a Deus, Pai. O pastor também é ser humano, né? Também tá sujeito às mesmas paixões e desejos de todo ser humano na face da terra, Pai. Mas glória a Deus, eu encorajo os irmãos aí, né? A estarem juntos, nem que seja numa igreja virtual como esta aqui, também, né? Conversar, interagir, né? Porque você vai conversar, você vai interagir, você vai orar junto, né? Você vai descobrir o teu dom, você tem liberdade para dar uma palavra, você tem liberdade para orar, para fazer de tudo e descobrir, oh glória a Deus, qual é o teu chamado, qual a tua vocação. Então eu encorajo você, né? Se você teve experiências ruins com igrejas físicas, tente uma igreja espiritual. De repente Deus está te chamando para uma igreja espiritual. Pode ser que Deus esteja te chamando para esta igreja, quem sabe? E aqui caminharmos juntos, descobrirmos o nosso dom, né? Então essa é a minha oração, né? Para esse irmão, para essa irmã, para encorajá-los a estarem juntos, né? Para não esfriar, para não deixar o fogo esfriar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, é que eu oro, né? E já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus por essa, né? Mais uma oportunidade, mais uma live de sábado, estarmos aqui unidos juntos, falando das tuas coisas, Pai querido. E eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe, Pai, né? Temos aí, né, milhares de denominações diferentes, mas o importante é estarmos no mesmo espírito, andarmos juntos, né? Assim, Pai querido, como sempre Paulo andava com pelo menos alguém com ele. Ele sempre viajava com alguém. 1, 2, 3, 4 pessoas. Lucas sempre estava junto, né, escrevendo. Por isso que ele escreveu o livro de Atos, porque ele estava junto, testemunhando, né? Ele era companheiro de Paulo, né? Pedro, né? Paulo sempre andava junto. E é assim, Jesus andava junto, né? Jesus nunca foi uma pessoa solitária, jamais, né? Sempre entrava na casa das pessoas, conversava, né? E etc, Pai querido. Então isso é um grande mistério, né, Pai querido, e a gente repreende toda astúcia do inimigo, de tentar isolar as pessoas, né? Tentar isolar. Ele tenta isolar, ele tenta dividir, ele tenta isolar, para enfraquecer. E nós repreendemos, Pai, toda astúcia do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, contra as nossas vidas, todo o levante, né? E estamos aqui aguardando ansiosamente, Pai, o dia que o teu Espírito vai cair nessa terra. E vai haver um grande despertar, Pai, na vida das pessoas. As pessoas vão despertar do sono espiritual, Pai. As pessoas vão despertar do sono espiritual, da preguiça espiritual. No nome santo do Senhor Jesus. Nos dá, Pai, nos ajuda a perseverar. Nos ajuda a aguentar até o fim, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Muito obrigado, Jesus. E essa é a minha oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém, amém e amém. Nossa, como foi bonito as suas palavras, viu, pastor? Amém, glória a Deus, aleluia. Nossa, que maravilha, realmente. Isso que é bom, né? Porque você ouve um elogio, você ouve o elogio do teu irmão, você se anima. Né? Maligno é o pai da divisão
o pai da fofoca, o pai da separação. E ele quer separar você do rebanho, né? Que você vira presa fácil para ele, né? Isso, justamente separar a ovelha do rebanho. Porque daí a fera Pastor, pega. eu gostaria de pedir uma oração sobre o senhor e a pastora Nilva. Amém. Meu Senhor, estamos reunidos aqui como tua noiva, lhe agradecendo pela tua presença, a sua satisfação, a sua alegria sobre todos nós. O Senhor está encarregado de todas as coisas, o seu prazer e a sua alegria com seus filhos são em nome. E o Senhor, gostaria de pedir ao Senhor agora, em nome da noiva, que o Senhor abençoasse a pastora Nilva, o pastor Jones, nesse vaso que o Senhor tem criado eles, que cada vez mais o Senhor carregasse eles no teu desejo, na tua vontade. Ó meu Pai, que a sua face esteja perante os dois, sempre e continuamente, que tua luz ilumine a casa deles e afaste todo o mal, todos os malignos. Sim, meu Pai, eles estão atacando porque eles sabem que o tempo deles são curto. Eles sempre atacam aqueles que nem o pastor, para as ovelhas se separarem. E pedimos agora, Senhor, e pela espada do Espírito, nós quebramos por terra toda a corrente que o inimigo tem jogado na pastora Nilva, no pastor Jones, por terra está quebrada em nome de Jesus, assim como também todos os nossos irmãos ao redor do mundo. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos reunidos com a tua noiva e pedindo, Senhor, que o Senhor levantasse a saúde da pastora Nilva, tirasse as dores dela, para que ela venha a terminar. Não estamos pedindo algo em especial, esse é o cargo que o Senhor já deu para eles, que eles venham a terminar então isso que o Senhor tem começado com ele, e eles vão terminar, o Senhor vai terminar. Muito obrigado pela tua presença na casa deles, muito obrigado do Senhor estar com eles e ensinando eles grandes coisas, meu Pai. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Olhamos para a noiva, oramos para aqueles para vir entrar na igreja, que foi tão bem falado pelo pastor Jones. E que a tua face e a tua bênção estejam sobre o pastor Nilva e o pastor John continuamente, assim como toda a tua noiva. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Fica na paz. Deus abençoe, amados. Dá um alô aí para a nossa pastora. Tá bom. Tchau, Tá descansando lá um pouco, deixa. Tá certo, tá certo. Até a próxima. Meus queridos, meus amados, estamos aqui reunidos então novamente aqui. É maravilha realmente ter um pastor de Deus conosco.